A mãe do milionário ouviu o que jamais deveria ouvir. Era madrugada. O relógio de parede marcava pouco depois da meia-noite, e o corredor da mansão parecia maior do que o mapa que já conhecera ao longo da vida. O mármore refletia a luz fraca do lustre, o ar cheirava a perfume caro e a bolo de fubá esquecido na cozinha. Dona Zilda apertou o terço entre os dedos até sentir as contas escorregarem. Cada nó no cordão era uma promessa, uma lembrança, uma história de passos dados com chão de terra e pés descalços. Agora, naquele lar de vidros e silêncio, ela escutou vozes que a fizeram tremer. No tom baixo das conversas havia frieza e cálculo. O filho, Ricardo, o tal milionário de quem todo mundo falava na cidade, tinha negócios que extrapolavam a cidade inteira. Carros blindados na garagem, fotos em capas de revistas e uma conta bancária que sustentava a ostentação e solidão. Ao seu lado, sempre elegante e com um sorriso ensaiado, Silvia administrava a casa como quem organiza uma vitrine. Tudo parecia perfeito, até que a máscara caiu. Eles não a chamaram para a conversa. Era o padrão. Decisões que a afetavam eram tomadas longe da sua presença. Mas naquela noite o tom dos sussurros cruzou os corredores. Falaram em resolver, em vender a casa de Campinas, em liberar a vaga no asilo. Quando Zilda ouviu a palavra procuração pela primeira vez, algo dentro dela aquietou-se, como um animal que sente armadilha. Ela não acreditou, ou talvez tenha acreditado devagar, sentindo cada porcelana da sala tremer sobre o peso da traição. Lucas, o neto de 17 anos, dormia no quarto ao lado. O rapaz crescera entre jogos, apostilas e trocas de mensagens. Conhecia a avó melhor do que qualquer um imagina. Era dele o jeito de chegar de mansinho e sussurrar perguntas que pareciam soluções. Quando Zilda contou a ele, com a voz retraída que o tempo sulcara, Lucas entendeu. Não houve cinema de lágrimas nem manchetes. Houve um acerto simples. Proteger os documentos, levar a avó para longe por algumas horas, talvez dias, até entender a extensão daquilo. No fundo da casa, onde os empregados se movimentavam como notas em pauta, havia um homem que ninguém via com a atenção que merecia. Chamavam-no apenas de o Anão. Seu nome era Paulo, mas o apelido pegara por uma razão que ele nunca reclamara. A família, os convidados, até mesmo funcionários mais novos, reduziam sua presença a uma característica física, sem perceber o tamanho de sua observação. Paulo era jardineiro e fazia pequenos concertos no condomínio. Conhecia cada canteiro, cada portão, cada rodapé. Movia-se com a pressa de quem vive com pouco tempo para descanso, e os olhos dele guardavam detalhes que ninguém mais percebia. Naquela mesma noite, enquanto portas fechadas murmuravam planos, Paulo varria a garagem e encontrou um envelope fora do lugar, preso entre os pneus do carro de luxo. Não era o tipo de coisa que um jardineiro trataria como sua função, mas havia um reflexo de papel que chamou sua atenção. Ao abrir, o documento mostrou algo que não deveria existir. Uma procuração que autorizava terceiros a dispor de bens em nome de Dona Zilda, datada de alguns dias antes, com uma assinatura que parecia familiar demais para ser verdade. Havia também um rascunho de uma lista, imóveis, valores, telefones e um carimbo de um cartório no rodapé, discreto como uma sombra. Paulo guardou a folha com o mesmo cuidado com que guarda sementes no bolso do macacão. Ele não precisava ser ouvido. Já vira, em outras casas, o modo como decisões silenciosas destruíam vidas sem que ninguém percebesse até que fosse tarde. O documento era uma chave perigosa, e a chave, deixada onde não devia, era a prova de que alguém planejava transformar Dona Zilda em um peso que poderia ser movido, vendido, despejado. Zilda e Lucas não demoraram a montar um plano que parecia simples na cabeça, mas que exigia a precisão de quem monta um relógio. Sair de madrugada, com pouca bagagem, levar o mínimo de dinheiro, os documentos essenciais e partir para um lugar onde ninguém os procuraria em horas. Pirenópolis apareceu como um mapa antigo de segurança, uma cidade de ruas de pedra, de fogões a lenha e de rostos que reconheciam o valor das histórias mais do que o valor do saldo bancário. Lá,
Rita de Cássia, amiga de juventude de Dona Zilda, tinha uma casa modesta e um coração largo. Era o tipo de abrigo que não cobra perguntas. Antes de engatar o carro e sumir na madrugada, Zilda fez o que sempre fez quando o medo apertava o peito. Rezou. Não era uma oração elaborada. Eram palavras curtas, firmes, ditas como quem atravessa uma ponte estreita. Senhor, dá-me coragem. Pai, guarda Lucas. Obrigado pelo socorro que vem escondido. Lucas segurou a mão da avó durante a pequena viagem, sentindo que aquele gesto dizia mais do que qualquer plano. Ele era jovem, mas tinha em si a firmeza de quem aprendera cedo a não esperar demais de quem deveria proteger. Eles saíram sem explicar muito, deixando para trás a louça na pia e a loucura das conversas que enchiam a casa. A despedida foi silenciosa. Um carro descendo a rua, as luzes dos postes separando a cidade em pedaços e a sensação de que aquilo era uma fuga, sim, mas também o início de algo novo. Eles escolheram não levar consigo toda a vida, só o que cabia nas malas e nos bolsos, e o que não poderia ser tomado por procuração: memórias, histórias, rezas. No calor do carro, Lucas falou pouco. Observava o rosto da avó iluminado pelos raros faróis que cruzavam a estrada. Era como se uma lupa invisível mostrasse todas as linhas e rugas, como se cada marca carregasse uma história que o filho e a nora haviam tentado apagar com papéis. Enquanto isso, de volta à mansão, o silêncio se partiu em duas. Sílvia, sentindo o sumiço de Dona Zilda, arregalou os olhos por um segundo. Surpresa, raiva, cálculo, e começou a ligar para pessoas. Ricardo acordou com a notícia, e pela primeira vez naquela noite, a sua voz soou sem o habitual tom de negócios. Havia preocupação misturada com irritação, uma necessidade de controlar os danos. Rogério, irmão mais velho do falecido Hélio e tido como o parente que não se curva a modas, recebeu uma ligação de Paulo. A voz do jardineiro mal carregava o peso do documento, mas tinha a firmeza de alguém que não admite injustiça. Ele contou ao tio, com a medida exata das palavras, o que tinha encontrado e onde. Rogério sabia que palavras no telefone não bastavam. Durante anos havia visto a família montar aparatos e discursos para disfarçar o essencial. Não era homem de furos nem de cenários, mas também não era homem de omissão. Vestiu a primeira camisa que achou e pegou a pasta de advogado que guardava no porta-luvas do carro. Não iria a uma briga, iria a uma necessidade. A notícia da fuga correu como pólvora entre os parentes. Alguns sentiam pânico genuíno, outros calculavam perdas, e havia ainda quem sentisse desconforto, não pela injustiça, mas pelo constrangimento público. Ricardo, pressionado por dívidas que cresciam como erva daninha e por um orgulho que feriu, encarou a situação com uma mistura de negação e justificativa. Ele via o patrimônio não como o lar da mãe, mas como peça contábil de uma existência que aceitou trocar afetos por negócios. Não se justificava a si mesmo, justificava o vazio com números. Enquanto a cidade ainda bocejava na madrugada, Paulo tomou uma decisão pequena, que é como nascem os grandes atos. Ele poderia sim ter guardado o envelope e deixado que o destino seguisse o curso previsível. O documento seria usado, a assinatura seria comprovada por alguém que não perguntaria demais, e a casa de Campinas se transformaria em cifras. Ao invés disso, ele dobrou a folha e o colocou debaixo do avental. Não contaria ao filho de ninguém, sabia que falas lançadas à pressa podem se perder no vento. Pediu apenas a si mesmo que fizesse aquilo com cuidado. Havia algo na maneira como Paulo olhava para a casa, para as portas, para os rostos que passavam sem cumprimentá-lo verdadeiramente. Ele conhecia pequenos segredos, onde ficava a segunda chave da adega, qual empregado deixara o celular ligado na sala, quem trocara papéis por promessas. Não era homem de palco, sua força vinha da quietude atenta. E quando se tratava de proteger uma senhora que tratara a todos com dignidade, tamanho físico jamais lhe pareceria relevante. Do outro lado, já na estrada, Zilda e Lucas encontraram o vento da madrugada como companhia. A cidade ficou para trás com suas fachadas iluminadas e seus segredos bem guardados. O rádio tocou uma música antiga e Zilda cantou baixinho, como se a membrana do passado não pudesse romper. Rita os recebeu com a porta entreaberta, cheiro de café forte e um sorriso que aquecia. Ela não perguntou muito. Quem pergunta demais expõe, e Rita sabia que naquele momento proteger era mais importante do que entender. Rita acomodou a avó no quarto de hóspedes, estendeu um cobertor gentil e, antes mesmo de qualquer detalhe, trouxe uma xícara de chá com mel. Na cozinha, palavras foram poupadas, o alimento substituiu o discurso. Pirenópolis, com suas ruas antigas, ofereceu proteção sem julgamento.
uma pequena casa com plantas na janela e uma vizinhança que conhece o valor de um nome. Ali, longe do mármore e das luzes caras, Zilda sentiu um peso sair do peito, ainda que o medo permanecesse. Enquanto isso, em Goiânia, a situação azedou. Silvia entrou em um modo de contenção. Telefonemas rápidos, contabilidade em dia, busca por documentos, por qualquer prova que justificasse a ação. Ela começou a vasculhar gavetas, procurar registros e tentar recompor a cena de sua forma. Ricardo, por sua vez, oscilava entre a raiva e a vergonha. A notícia da fuga multiplicava-se. Os convidados das festas da família cochichavam. Os antigos parceiros de negócio perguntavam com voz baixa, e a cidade inteira parecia esperar por uma versão oficial. Mas havia um fator que ninguém tinha previsto: a atenção de Paulo. O jardineiro não se sustentava em rumores, sustentava-se na realidade dos objetos. Ele sabia onde Silvia guardava coisas que não deveriam ser tão fáceis de achar. Sabia, por exemplo, que os homens que cuidavam de carros colocavam papéis no porta-luvas para não perder contratos. Sabia que um envelope fora do lugar poderia, por acidente, cair entre pneus. Esses conhecimentos, somados à sua vontade de justiça, formaram um conjunto perigoso para a família que acreditava que dinheiro bastava para tudo. Na manhã seguinte, Paulo cruzou o quintal com o documento escondido no bolso. Evitou olhares, não buscava palmas. Encontrou Rogério na calçada, um homem de semblante grave que há muito mostrava pouco apego à pompa. Não houve teatro entre os dois. Paulo estendeu a folha e apontou o carimbo. Os dedos de Rogério pousaram sobre a assinatura como se tocassem uma ferida. Rogério, que já vira consultas com advogados gozarem de discursos floridos, leu a página com a serenidade de quem conhece o valor da palavra bem posta. Ele não era inimigo de Ricardo. Era irmão por afinidade de família, guardião de memórias. Ao contrário de muitos que tinham medo da exposição, Rogério sentiu que a exposição era justamente o que poderia salvar o que restava da dignidade de Dona Zilda. Houve uma breve conversa entre Rogério e Paulo, do tipo que não precisava de alto volume. Contas foram trocadas, nomes foram anotados, e uma providência começou a se desenhar. Reunir documentos originais, procurar testemunhas, e marcar um encontro. Mas antes de qualquer coisa, Rogério preocupou-se em proteger a mãe. Não permitiria que, em nome de pressa ou de cálculo, se consumasse algo irreparável. Enquanto isso, em Pirenópolis, Zilda tentou contar a Rita o que havia ouvido, mas as palavras ficaram presas. Era como tentar explicar a cor do céu, a quem já havia. Rita segurou-lhe as mãos e disse apenas: "Vamos, meu anjo, primeiro você descansa." E assim Dona Zilda descansou, mas não dormiu completamente. Havia o pulso do medo, o compasso da surpresa, e aquela sensação única de que a vida podia mudar de rumo em questão de horas. Paulo, percebendo a urgência, decidiu que não poderia esperar pelos trâmites lentos. Procurou o único ouvido da família que se mostrara sensível à verdade, Rogério. Mas nem tudo se resolve com a entrega de um papel. Silvia, ao perceber que algo havia sido tirado de onde não devia, passou a adotar outra tática: acelerar conversas, fechar lacunas, criar justificativas. Era o modo humano de tentar controlar um desvio de rota. Havia ainda um ponto crucial. A procuração poderia eventualmente passar pelo crivo de um cartório, se apresentada com a documentação certa. E havia riscos legais que poderiam virar pesados para Dona Zilda. Por isso, a pressa de Rogério era também cautela. Ele sabia que ao confrontar o mundo com um papel, era preciso ter o resto das evidências alinhadas. Em casa, na mesa da cozinha da mansão, ficam latentes sinais que o olho treinado percebe. Uma caneta com tinta fresca, um recibo de viagem, um guarda-roupa remexido. Pequenos rastros que não dizem tudo, mas que indicam. Entre esses rastros, havia algo que perturbava Paulo mais. Uma gravação que alguém, por descuido, havia deixado no carro de Ricardo. Um áudio curto, captado por acaso no sistema do veículo. O som, na metade do arquivo, pegava uma voz feminina articulando planos e números, mencionando a assinatura e o cartório de Campinas. O trecho era curto, mas suficiente para dar sentido ao envelope que Paulo havia encontrado. Guardando a descoberta como proteção, Paulo sentiu o peso moral do que fazia. Ele podia facilmente levar o áudio a um advogado ou postá-lo em algum lugar, mas sabia que a exposição precisa ser feita com cautela para gerar arrependimento e reparação, não vingança.
E assim, em sua humildade, decidiu contar a Rogério. Rogério, por sua vez, envolveu o mínimo de pessoas necessárias. Mobilizou um advogado conhecido na família que viria a assinar petições e formular perguntas que ninguém poderia desviar. Não seria um circo jurídico, mas uma tentativa séria de preservar a vontade de uma senhora, que, ao que tudo indicava, vinha sendo erodida por papéis e silêncios. A tensão subiu como o barômetro antes da tempestade. Silêncios na mansão, malas arrumadas em Pirenópolis, passos medidos de um jardineiro que carregava provas no bolso, reuniões sussurradas no carro de Rogério. Havia um encontro se aproximando, onde as vozes se encontrariam frente a frente. Ninguém sabia ainda como a cena terminaria, se com choro, confissão ou portas fechadas. Antes que os acontecimentos chegassem ao ponto de confronto, houve uma noite de oração na pequena casa de Rita. Sentados ao redor de uma mesa com fósforos acesos, Zilda, Lucas e Rita uniram palavras curtas, pedindo clareza e proteção. A voz de Zilda, que há pouco tremera de medo, agora soava como fio de confiança. Senhor, protege os passos que damos. Deus, dá-nos sabedoria para agir com justiça. Pai, se for para ser revelado, que a verdade venha com calma. Essas palavras eram simples, sem promessas de milagres, mas sustentavam a alma. A fé que brotava ali não era uma fórmula. Era braço para seguir, era coragem para resistir ao medo que tenta calar. No amanhecer seguinte, Paulo já tinha decidido. Iria pessoalmente levar o documento para Rogério. Sabia que o contato direto poderia evitar mal-entendidos e truques que o outro lado poderia usar. Na pasta dele, além do envelope, estava um pendrive com um áudio. Era pouco, mas, assim como uma fagulha, poderia acender luz onde antes havia só sombra. Rogério preparou o encontro com a mãe. A intenção não era colocar fogo nas relações, mas colocar a verdade à mesa. Ele chamou Ricardo para uma conversa que soava mais como consulta do que acusação. Em voz baixa, explicou o que havia ocorrido e ofereceu à avó um ambiente seguro para a escolha. Ricardo, surpreendido, sentiu o chão tremer. O que antes parecia questão prática, um ajuste de contas, agora tinha rosto, olhar e história. O que ninguém ainda sabia era que o anão, ignorado por tantos, seria o fio que puxaria o novelo. Paulo, com sua vida composta de gestos pequenos, atravessaria a linha invisível entre quem observa e quem age. Havia algo incontestável nisso. A verdade costuma aparecer nos lugares mais humildes, nos bolsos de um jardineiro, no som de um carro, numa casa de interior que oferece abrigo. E foi nesse espaço entre o acordar da cidade e o encontro marcado que as peças começaram a se alinhar. Um documento fora do lugar, uma gravação de som casual, uma fuga que buscava abrigo, um tio que não aceitaria injustiça, um jardineiro que, por haver sido reduzido a rótulo, acalentava uma compreensão aguçada das coisas. Tudo isso se movia como um rio submerso, pronto para romper a margem. Mas ainda havia passos a dar. O encontro estava marcado para tarde, e todas as partes ignoravam que, naquele momento, a verdade já circulava em pequenas rotas que ninguém concebera. Um envelope no bolso de um jardineiro, uma mala escondida em Pirenópolis, um telefonema contido. Se esta história está falando com você, fica comigo até o fim, e conta. O que você faria no lugar de Dona Zilda? Como protegeria alguém que ama quando a própria família parece decidir por ela? A tarde viria, com suas decisões e possibilidades. Havia, contudo, uma última cena que precisa ser contada antes que as portas fossem abertas para o confronto. Paulo caminhou novamente até o portão da mansão, mas desta vez não como jardineiro invisível. Vinha pela rua com a pasta nas mãos, a respiração medida, o rosto limpo de qualquer teatralidade. Não buscava aplausos, buscava justiça. Na entrada, um porteiro olhou para ele com os olhos de quem está acostumado a ignorar rostos que julga menores. Paulo sorriu com a calma de quem carrega aquilo que ninguém espera. Ele sabia que, quando a verdade é apresentada, não há luxo que a esconda por muito tempo. E sabia também que um homem com pouca estatura pode ter um coração grande o bastante para fazer o que é certo. A cena estava pronta.
Rostos se aproximavam como peças reconhecendo o tabuleiro. Havia medo e vergonha misturados. Havia também a possibilidade de arrependimento. O que viria a seguir dependeria de passos que já haviam sido dados: a fuga, a proteção de Pirenópolis, a descoberta de documentos e o abraço de redes humanas que ainda acreditavam no valor da dignidade. Quando Paulo bateu na porta para entregar a prova a Rogério, ninguém poderia predizer a extensão da tempestade que vinha. Mas havia uma certeza em suas mãos. Quando todos olham para o brilho do dinheiro e poucos para a alma do outro, são os olhos humildes que muitas vezes encontram a verdade. E assim, naquele fim de tarde, as conversas que haviam começado em segredos e sussurros deslocaram-se para mesas e cadeiras, prontas para serem encaradas. O primeiro fio fora puxado. Algo estava para ser revelado. As portas do passado, até então fechadas por conveniência, começaram a ranger. Quando as portas se abriram para o encontro, a sala parecia pequena demais para tanta história acumulada. A luz da tarde entrava pelas janelas altas e desenhava retalhos de sombra no piso de mármore. Sentaram-se em cadeiras que pareciam protestar contra a pressa com que haviam sido escolhidas. À frente, Zilda envolta num chale que Rita mandara. Ao lado, Lucas com os dedos entrelaçados como se tentasse prender o mundo. Rogério com a pasta fechada sobre o colo. Ricardo com o rosto pálido e o paletó desalinhado. Sílvia em pé, controlando um sorriso que já não cumpria o papel de defesa. E Paulo, quieto, com a mão que guardava o envelope tremendo levemente. Rogério falou primeiro, com voz calma e firme. Explicou, sem drama, que havia indícios sérios de irregularidades, uma procuração apresentada com data recente, papéis que apareciam fora do lugar e um áudio cujo teor exigia explicações. Não eram acusações ao vento, eram fatos que pediam ser olhados. Sílvia resistiu com palavras medidas. Há uma confusão, disse, tudo será esclarecido. A voz dela oscilava entre o costumeiro comando e um desespero que ela tentava esconder. Ricardo, que nascera acostumado a controlar, apertava os punhos. O orgulho dizia que bastaria negar, mas havia algo no olhar da mãe que desmontava qualquer retórica convincente. Paulo então deixou o envelope na mesa. Abriu a mão e colocou sobre a mesa a folha já amassada pelo tempo de bolso. A assinatura, o carimbo do cartório, coisas que para um homem como ele eram apenas sinais de uma máquina burocrática, para aqueles ali eram algo que poderia arrancar o último véu de justificativas. Eu achei isso, disse ele, sem grandes floreios. E um áudio. Não vim aqui para fazer espetáculo. Vim porque não dava para calar. Rogério conectou o pequeno pendrive a um notebook que trouxe discretamente. O arquivo era curto, a voz feminina vinha com clareza. No trecho, ouvia-se uma conversa em que se tratava de datas, valores e da necessidade de assinar papéis. Havia referência a um cartório e a uma expressão que, no contexto frio dos números, soava como sentença. Quando ela não tiver mais chance. A frase cortou o ar. Por alguns instantes ninguém respirou. Sílvia fez um gesto rápido, tentando minimizar. Isso é recorte, é fala fora de contexto. Havia na sua boca a tentativa de reduzir aquilo a ruído. Ricardo pediu calma, mas o som daquele trecho fora suficiente para que todos vissem que não era apenas papel, era a intenção. Zilda, que até então ouvia com o olhar distante que a idade às vezes imprime, falou com a voz que lhe restara, baixa, mas cortante. Quem disse isso? As palavras saíram como pedras lançadas num lago. A pergunta não era só por curiosidade. Era um pedido para que a família se explicasse. Ela merecia, então, uma explicação que desse esperança. Ricardo hesitou. Era como se algo se abrisse dentro dele, um buraco grande demais para o verniz das justificativas. A vergonha chegou antes das palavras. Ele olhou Talamãe, impetuoso e perdido. As contas e os cheques, as exigências do mercado e o medo de parecer fraco tinham se tornado uma armadura que, no encontro com a verdade, soava oculta e frágil. Começou ele. A palavra saiu pequena, como se a garganta guardasse toda a resistência do mundo. Eu achei que era o melhor para ela. Achei que se a gente arrumasse as coisas, ela teria segurança. Eu errei. Não foi um monólogo grandiloquente. Foi um homem que, pela primeira vez, mediu a distância entre a intenção e o resultado. Falou sobre dívidas que cresceram para além do que imaginara, sobre noites sem dormir tentando equilibrar números,
sobre orgulho que virou prisão. Não foi justificativa, foi confissão. Silvia, acuada, tentou colocar a responsabilidade em tecnicismos. Fiz o que achei certo, disse, mas a voz dela já não convenceu. Havia nas palavras um nó que não se desfazia. E ali, diante da família, diante do jardineiro que ninguém elevara ao direito de ser ouvido, tentou-se uma última cartada. Mas as provas, o documento, o áudio, tinham o peso de uma verdade que não se dobrava. Rogério, que não era homem de julgar sem razão, colocou a mão sobre a mesa e pediu que todos mantivessem a calma. Pediu também que se buscasse a testemunha que assinara a procuração, os recibos bancários, o carimbo do cartório. Até que tudo fosse checado, pediu que nenhuma transferência fosse realizada, que nenhum imóvel fosse alienado. Em linguagem simples, falou em cautela administrativa. Não era medicina milagrosa, era prudência para que a casa não fosse vendida sem que fosse oficialmente confirmada a vontade de Zilda. Houve um instante em que Ricardo virou o rosto e chorou. Não um choro teatral, mas um choro que continha reconhecimento. Entre lágrimas, pediu desculpas a Zilda com uma sinceridade que não se aprende em planilhas. Mãe, me perdoa, disse. Eu me perdi. Não sei como voltar. Zilda olhou para o filho com uma mistura que não se resumiu em perdão automático. Havia ali uma balança humana, a necessidade de impor limites para que a dignidade não fosse mais ofendida e a ternura de mãe que ainda reconhece aquele filho. Ela respirou fundo, com a paciência de quem já viveu tempestades. Havia naquele olhar algo que falava de humanidade e de justiça. Você me escutou? Perguntou ela. Ou falou por conveniência? A pergunta foi um corte. Ricardo curvou-se, a cabeça baixa. Não escutei. Preciso aprender a ouvir. Ele sabia que a reparação não seria instantânea, mas o primeiro passo havia sido dado, assumir o erro. Silvia, diante do desconforto, estava como quem perdia um tabuleiro de controle. Em silêncio, a sala transformou-se em tribunal de pequenas verdades. Alguns parentes, que mantinham laços com a família por interesses, retiraram-se com pressa. A sociedade, que observa mais o brilho do que o sentido, vira as costas quando o brilho se apaga. Outros permaneceram, olhando para a figura da mãe, percebendo que a vida não cabia em cifras. Paulo foi convidado a contar mais. Ele falou sem busca de retórica, dizendo o que achara e o que ouvira. Não pediu reconhecimento. Contou que guardara o envelope no avental porque não suporta injustiça, que ouvir as palavras no carro o deixara inquieto, que a assinatura no papel fazia lembrar rostos que ele fixara com carinho. Sua fala, simples, ganhou força não pelo tamanho da voz, mas pela clareza das ações. Encontrara provas, guardara, e levava agora para que a família pudesse decidir. O que se seguiu foram providências feitas com cuidado. Rogério telefonou para o advogado de confiança da família e pediu que se verificasse a autenticidade do documento. Marcou-se que nenhum ato de alienação seria praticado, até que o cartório e um perito examinassem a assinatura. Não era uma sentença pronta, era uma suspensão, para que justiça e razão pudessem se encontrar. Silvia saiu da sala com o rosto duro. Em sua mente, a narrativa de proteger os interesses da família se desfazia. Não era agora a hora de entender seus motivos com gentileza, mas de que admitir que a ambição havia subvertido a compaixão. No entanto, mesmo diante do erro, manteve-se a regra do respeito humano. Não se humilha alguém para gozo público. Rogério deixou claro que precisavam de responsabilidade no trato, porque tratar uma questão de família com espetáculo poderia ferir ainda mais quem já sofrera. No fim da tarde, a primeira batalha, a do reconhecimento, havia sido vencida. Não porque havia punição imediata, mas porque a mentira que se erguera em volta de uma senhora fora descortinada por um homem que muitos julgavam menor. O fato por si só já era um tribunal do coração. Quando a verdade é mostrada, começam as escolhas. Na volta para Pirenópolis, Zilda sentiu um cansaço que não era apenas físico. Forte como era, ela sabia que o caminho da restauração seria longo. Lucas segurou-lhe a mão. Não havia palavra que curasse tudo. Havia presença. Rita preparou um jantar simples e disse, com a calma das pessoas que perderam coragem e depois a reencontraram: quem erra pode consertar, mas consertar é trabalho. Nos dias seguintes, a cidade de Goiânia viu o desenrolar do que até então se alimentara de silêncio. O processo de verificação levou alguns dias, consultas ao cartório, análise de peritos, reuniões com advogados. Nenhuma decisão foi tomada às pressas. Isso, por si só, pôs limites no ímpeto de transformar uma injustiça em espetáculo. Havia lei, havia tempo, havia humanidade.
Ricardo, por sua vez, começou a fazer passos que o envergonhavam. Não foram grandes gestos públicos no início. Foi algo mais difícil. Ele começou a medir seus dias, a reduzir festas, a encarar planilhas com a prioridade real de quem aprende que o patrimônio não é superior ao nome da mãe. Procurou aconselhamento com um familiar que entendia de negócios, não para salvar o que era errado, mas para arrumar as coisas de modo responsável. Pediu a ajuda de um contador que o orientasse a negociar dívidas e a priorizar pagamentos, sem apagar a dignidade dos outros. Houve resistência. Muitas vezes, na pressa de se recompor financeiramente, homens fazem opções que visam apenas a aparência do sucesso. Ricardo passou por noites em que a tentação de retomar velhos hábitos o visitava. Mas havia uma memória mais forte. O olhar da mãe quando perguntou se ele a escutara. Aquela pergunta lhe feria mais do que qualquer relatório de banco. O primeiro movimento de arrependimento verdadeiro é geralmente esse, quando o erro deixa um rastro que não se consegue pisar por cima. Silvia, por sua parte, afastou-se da casa. Em determinado momento, comunicou que precisava de um tempo. Não foi uma saída triunfante. Houve sim telefones, mensagens portadas e uma sensação de abandono que surpreendia. Alguns vizinhos comentaram que a ambição muitas vezes caminha sozinha, sem os passos da compaixão. Era uma lição prática. Quando a pessoa perde a referência do outro, perde também o limite do próprio desejo. Paulo voltou ao seu trabalho no jardim, como quem volta ao altar. Não buscou festas ou glória. Recebeu, talvez com surpresa, o respeito de alguns que antes o ignoravam. Nada mudou no mundo além do que devia mudar. A sensação de que a verdade, quando apresentada com integridade, tem força para interromper correntes que pareciam naturais. Ele continuou a cuidar das plantas com o mesmo afinco, mas alguém começou a chamá-lo pelo nome. E isso, para ele, já bastava. A vida seguiu com suas verificações jurídicas e com a presença constante de Rogério e do advogado. Havia um detalhe importante. Enquanto a autenticidade do documento era averiguada, se provasse fraude, haveria consequências legais para quem orquestrou a falsificação. E se a assinatura realmente tivesse sido obtida por manipulação, havia que restituir à dona o controle de seus bens. A narrativa exigia passos legais concretos, e os passos foram dados, não como espetáculo, mas como dever. A reconciliação não foi imediata, e nem poderia ser. Confiança quebrada precisa de tempo para ser tecida de novo. Mas havia sinais. Ricardo passou a visitar a mãe com mais frequência, não para mostrar, mas para estar. A primeira vez que entrou na casa modesta de Rita, levou flores simples e um pão feito à mão. Sentaram-se à mesa e ele ajudou a lavar a louça. O gesto, pequeno, falava de humildade. Zilda, com cautela e coração materno, aceitou convites, mas impôs limites. Queria ser ouvida e tratada como pessoa com vontade própria. Num domingo de manhã, Ricardo a acompanhou à igreja de Pirenópolis. Não era um espetáculo de fé renovada, era um caminhar tímido. Durante a missa, ele ficou atento, e na saída falou com pessoas que conheciam a família há anos. Pediu desculpas não em palavras amplas, mas em pequenos atos. Reorganizar documentos, devolver autorizações, assinar renúncias formais ao controle das finanças da mãe, até que ela decidisse o que queria. Reconstruir confiança exige transparência administrativa. Assim foi feito. Ricardo assinou declarações, permitiu auditoria e recebeu orientações para lidar com credores sem lesar a dignidade dos pais. A comunidade de Pirenópolis, que fora abrigo, tornou-se também testemunha de caminhos que se desenhavam. Pessoas que conheciam o valor de uma vida simples ajudaram com doações discretas, com o oferecimento de serviços que custam pouco, como uma costureira que ajeitou roupas e um padeiro que trouxe pães. A generosidade da cidade foi um bálsamo. Não substituiu processos legais, mas aquecia o que as cifras frias não aquecem, a alma. Meses se passaram, trabalhos foram feitos, acordos foram firmados com credores, e lentamente a casa de Campinas deixou de ser objeto de uma venda escondida e voltou a ser, ao menos no coração, o lar de quem a criou. Não se tratou de recuperar tudo como antes, o tempo e as escolhas deixam marcas, mas de restituir à dona o direito de decidir sobre sua vida. Silvia, por sua vez, saiu do convívio da família. A opção dela de se afastar teve consequências. Um processo civil correu paralelo às negociações, e dependendo da conclusão pericial, teria de responder por atos que prejudicaram outrem. A justiça, quando acionada, não é espetáculo, é instrumento que organiza a responsabilidade. O desenlace legal de suas ações foi um lembrete de que quem opta por manipular a vida do outro responde por isso. No centro de tudo, entretanto, ficou a figura de Paulo. Ele não pediu recompensas materiais.
A sua maior vitória foi ver que as pessoas, mesmo as poderosas, podiam ser expostas pela verdade. Paulo aceitou um convite humilde, que frequentasse a casa de Rita vez em quando, que tomasse um café quando quisesse. A reciprocidade veio na forma mais simples: respeito e oportunidade de ser ouvido. Houve ainda um episódio que marcou a caminhada de reconciliação. Uma reunião pública, discreta, proposta por Rogério, em que a família escolheu, diante de pessoas de confiança, apresentar a verdade e pedir perdão. Não foi espetáculo para a cidade. Foi um gesto privado de reconhecimento. Ricardo falou ali com a voz que o arrependimento lhe deu. Pediu desculpas a Zilda, a Lucas, a todos magoados por suas escolhas. Havia ali um silêncio que não humilhava, mas que restaurava. Zilda ouviu. Não foi um perdão automático e sem dor. Ela falou com a serenidade que a idade traz. Perdão não apaga. Perdão liberta. Pediu também que houvesse justiça, que ninguém interpretasse sua misericórdia como anistia para erros. Perdoar não é esquecer que se deve reparar, disse. Palavras dessas escalaram os corações da família. O perdão que ela ofereceu não apagou consequências. Foi porta para a reconstrução. A vida que seguiram foi mais simples. Ricardo vendeu um ou outro bem que tinha como excesso, regularizou finanças e aprendeu a ouvir. Foi um aprendizado que nem sempre vinha fácil. Em noites de silêncio, lembrava-se do terço apertado na mão da mãe, do relógio marcando meia-noite e do bolo de fubá esquecido na cozinha da fazenda. Essas memórias correntes modificaram suas prioridades. Lucas, o neto, cresceu não só em estatura, mas em responsabilidade. Ser testemunha de uma injustiça e participar da proteção da avó marcou a passagem da adolescência para uma maturidade precoce. Voltou aos estudos com outro brilho, não apenas buscando sucesso, mas desejando ser justo. Convidado por Rogério a matricular-se em cursos de formação profissional, ele viu na vida prática um modo de transformar dor em serviço. Passado algum tempo, numa tarde de dezembro com cheiro de chuva, Ricardo retornou à casa de Pirenópolis trazendo um livro antigo que pertencia a Hélio. Sentaram-se à mesa da cozinha, e ele conversou com a mãe sobre lembranças, sobre repentes de juventude, sobre futuro. Não houve reconstrução de tudo num instante. Havia, porém, reconstrução de confiança em bases mais firmes, diálogo e responsabilidade. Paulo, tímido pelas atenções que começaram a recair sobre ele, ganhou um lugar de direito na história da família. Foi convidado para um almoço, e não por condescendência, mas por desejo de gratidão. Ele aceitou o convite como quem aceita algo que a vida dá sem alarde. Presentes silenciosos. Em certo momento, olhou para Zilda e disse, com a simplicidade que lhe era peculiar: fiz o que devia. Não queria ser herói. Só quis que fosse justo. Zilda sorriu, com um afeto que dizia mais que palavras. A restauração não transformou em pó a dor daquele início. Ficaram cicatrizes, lembranças que se fazem prudentes. Mas o que antes era reposição de imagem transformou-se em cuidado humano. A casa, que havia quase sido tomada por papéis, tornou-se lugar de encontros simples. Tardes de chá, conversas com netos e risos contidos. O luxo deu lugar ao humor das coisas pequenas. Uma panela no fogão, a flor que nasce na janela, o som do sino da igreja ao longe. Houve também tempo para que as feridas internas fossem acompanhadas por profissionais. Ricardo procurou aconselhamento e apoio para lidar com a ansiedade que o dinheiro e as pressões sociais haviam gerado. A mudança verdadeira exige trabalho sobre si, e ele começou a trilhar esse caminho. Aprendeu a pedir ajuda, a admitir limites, a não mais confundir poder com afeto. No plano social, a história teve repercussão enquanto lição. Pessoas que conheciam a trajetória familiar aprenderam que a dignidade do idoso é patrimônio moral, não negociável. Igrejas e grupos comunitários reuniram-se para discutir formas de proteger idosos contra abusos financeiros. E a pequena ação do jardineiro se tornou exemplo de cidadania, um olhar atento que não se calou. Mesmo diante de tudo, as orações continuaram sendo parte da rotina de Zilda. Eram curtas, íntimas, simples como um nó de roupa. Pela manhã, antes de levantar, murmurava: Senhor, guarda meu dia. À noite, antes de dormir, agradecia: Pai, obrigado pelos que não se omitem. Orações que não prometiam milagres, mas pediam simplicidade e força para enfrentar o cotidiano. E havia sempre o agradecimento a quem a ajudara: Rita, Lucas, Paulo, Rogério. A fé não se tornou receita de prosperidade, tornou-se sustento para decisões humanas. Meses depois, ocorreu um pequeno gesto público que emocionou a cidade. Numa feira de rua onde Rita costumava vender doces, 2 homens chegaram com um vaso de plantas e um bilhete. Para Paulo, que cuidou da verdade. Não foi um prêmio formal. Foi uma oferta de reconhecimento, singela e humana. Paulo recebeu o vaso com os olhos brilhando de surpresa infantil.
Ele, que raramente buscava elogios, percebeu que a dignidade que ajudara a defender agora voltava para ele também. O tempo passou ainda. As visitas entre a mansão e a casa de Pirenópolis tornaram-se menos carregadas de tensão e mais cheias de cuidado. Ricardo, com novas prioridades, escolheu estar presente, sem grandes rituais, apenas com presença. Zilda, por sua parte, manteve-se firme, não deixou de perdoar, mas também não permitiu que se apagassem os limites. Pediu que se errasse, que se reparasse, que se cuidasse. Em certa manhã de domingo, quando o sol cortou as pedras de Pirenópolis com um brilho leve, Zilda caminhou até o coreto da praça. A cidade cheirava a café e pão fresco. Sentou-se num banco onde as crianças corriam por perto e observou. Pensou na vida que teve, desde os dias de chão de terra até a mansão que aprendera a reconhecer, e sorriu com uma serenidade que só anos dão. Não havia orgulho na face dela, havia paz. Antes de voltar para casa, fechou os olhos e pronunciou uma oração curta, como era seu costume. Senhor, obrigado por quem não se cala. A voz era um fio que ligava o passado ao presente. Não pediu riquezas ou milagres, pediu que continuasse a ter discernimento para escolher pessoas ao lado, e agradeceu pelas sementes de justiça que se plantaram onde antes havia só silêncio. A história, no fim, não virou peça de crônica nem escândalo permanente. Tornou-se, para quem participou, lição viva de humildade e responsabilidade. Mostrou que vozes que o mundo menospreza podem ser instrumentos de correção, que a dignidade do idoso é patrimônio que deve ser guardado, que o perdão verdadeiro vem acompanhado do esforço de reparar, e que a fé não é fórmula, mas sustento para agir com justiça. No encontro final entre a família, num jantar modesto em Pirenópolis, Ricardo se levantou e falou com a sinceridade que já não precisava de artifícios. Eu aprendi a ouvir, disse. Aprendi que administrar não é controlar a vida do outro. Mãe, se você quiser voltar, quero que seja do seu jeito. Se preferir ficar aqui, ajudarei de onde estiver. Havia um pedido de liberdade naquele gesto, uma oferta de corresponsabilidade. Zilda olhou para o filho, sorriu e respondeu com a tranquilidade de quem conheceu o medo e ainda assim escolheu o caminho da paz. Meu filho, disse, o lar é onde há respeito. Eu vivi muitas casas. Hoje preciso de calma. E você também. Foi uma resposta que não deu sentenças, apenas um cuidado mútuo. Paulo, que acompanhava o jantar com olhos modestos, sentiu-se parte de algo maior, não por ter salvado os bens, que afinal eram menos importantes, mas por ter feito com que o amor e a autoridade da mãe fossem respeitados. Ele continuou, como sempre, a cuidar dos jardins, mas agora dava retorno de vida para quem antes o ignorara. A última cena que ficou marcada na lembrança de todos foi simples. Zilda e Lucas na varanda de Rita ao entardecer, com uma xícara de chá, olhando para o céu que enchia de cores. O relógio da igreja tocou, lento. Eles seguraram as mãos. Nada era perfeito, mas havia reparação e um novo contrato tácito. A família aprendera a se olhar. Antes de fechar a porta da história, Zilda murmurou mais uma vez, olhando para o horizonte. Pai, obrigada por quem me protegeu. Era uma oração de gratidão, curta e verdadeira. E depois, num gesto mais amplo, agradeceu pela mudança de corações. Senhor, muda em nós o que precisa mudar. Quem ouviu a história aprendeu que o milagre que redime, muitas vezes, não é um acontecimento sobrenatural. É a coragem de quem se levanta, o olhar atento de quem não aceita injustiça, a disposição de pedir perdão e a firmeza de não tolerar que a dignidade do outro seja mercadoria. Aprendeu também que os mais pequenos atos, recolher um envelope, ouvir um sussurro, oferecer um prato de comida, podem ser sementes de justiça. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre coragem, verdade e perdão. Que aprendamos a ouvir os que o mundo reduz ao silêncio e a proteger com ações concretas quem não pode se defender sozinho.